O tema de hoje é lanterna tática. Dar uma série de informações para que você consiga, da melhor forma, escolher a sua lanterna tática, da forma com que você vai começar a encarar a lanterna que você já tem, se você vai inclusive torná-la aí para um segundo uso, descartá-la e adquirir uma nova lanterna, a importância do tema na questão da lida com a baixa luminosidade é o que nós vamos tratar hoje, mas principalmente dar subsídios para que você faça uma escolha ou tenha a certeza de que você tem um bom equipamento em mãos, um equipamento que vai lhe ajudar nas mais variadas nuances da baixa luminosidade. E quando nós começamos a falar sobre lanterna tática nesse quesito, é importante registrar o quê? A baixa luminosidade é um momento extremamente comum nas nuances da reação armada. Algo em torno de 70% ou mais dos confrontos ocorrem em ambiente de baixa luminosidade. Quando eu falo baixa luminosidade, não estou me restringindo apenas ao ambiente de ausência de luz, aquela escuridão total. Não. Estou me referindo também ao ambiente de penumbra, ambiente de transição, onde há dificuldade para se visualizar perfeitamente aquele ambiente, fazer uma leitura completa do ambiente, há dificuldade para se identificar pessoas, eventualmente escondidas em determinados pontos, porque você não tem luz suficiente naquele ambiente para fazer essa identificação. Nós somos seres muito visuais. Eu não vou entrar aqui em programação neurolinguística, pessoas que são predominantemente visuais ou predominantemente auditivas ou predominantemente sinestésicas, não é isso o caso. Mas o ser humano, a não ser que ele tenha algum tipo de deficiência, tá, de dificuldade para enxergar, o ser humano, via de regra, ele é muito visual. Eu diria que é o sentido principal nosso, se formos avaliar. Você consegue se adaptar, você consegue ir muito longe sem a visão, mas é só você se imaginar, você que enxerga, imaginar-se não enxergando. Tá? Rapidamente, em poucos minutos, você vê como a sua vida seria diferente. E aí, quando estamos num ambiente de baixa luminosidade, temos a questão da visão extremamente prejudicada, o equipamento que vai equalizar isso da melhor forma possível, independente de você contar com iluminação ambiental, de você contar com a adaptação da sua vista ante o ambiente de escuridão, porque se preparou para isso minutos antes, 20, 30 minutos antes, piscou, manteve um olho fechado, manteve uma disciplina de luz entre as pessoas envolvidas naquela ação para que ninguém ligasse nada e teve uma adaptação adequada da sua visão. Independente disso, a lanterna é o divisor de águas para boa lida com ambientes de baixa luminosidade. E ter uma boa lanterna, contar com uma boa lanterna é algo extremamente importante. Então a gente vai trabalhar algumas nuances aqui. Por quê? Porque nós temos por trás disso o comércio, a indústria, pessoas que são interessadas em simplesmente vender. E aqui a gente faz esse contraponto, porque nós já tivemos uma série de lanternas, ainda hoje temos muitas lanternas, experimentamos várias e lidamos com alunos que experimentam variadas lanternas. E aqui a gente vê uma dificuldade muito grande de se delimitar o que seria uma lanterna de qualidade. Vamos começar aqui relembrando um assunto de uma live recente, tá? Quando eu falei sobre lanterna de mão versus lanterna dedicada, em que eu deixei claro que eu achava que o ideal fosse você ter o quê? As duas. Tá? Você contar com lanterna dedicada no seu armamento é contar com melhor performance no tiro, manipulação facilitada, você tem a manutenção da mesma empunhadura que você treina em ambientes de luminosidade convencional. Então você tem muitas vantagens, mas desconsiderar a importância da lanterna de mão é desconsiderar o complemento num protocolo de combate, a visualização da própria arma, a identificação de uma pane na própria arma e situações diversas. A lanterna de mão ela é muito mais versátil do que a lanterna dedicada. Situações variadas onde você não quer apontar o cano da sua arma, mas precisa iluminar. No vídeo que falamos de lanterna dedicada e lanterna de mão, ou lanterna de mão versus lanterna dedicada, que se você tivesse que optar entre uma ou outra, que optasse pela lanterna de mão, pela versatilidade. Você consegue sim, através de algumas técnicas, efetuar disparos de forma eficaz e ainda consegue fazer variadas outras situações, né? Cumprir com variadas outras situações, missões, ou seja, você tem um leque de aplicações muito grande utilizando uma lanterna de mão. Coisa que a lanterna dedicada não proporciona. Aí você pode pensar, mas a minha lanterna dedicada é de rápido engate, eu consigo desengatar da minha arma e utilizá-la somente como lanterna na minha mão também. Tá certo, mas é um ajuste. Qual é o cenário ideal nesse contexto? Que você tenha boas lanternas dedicadas, acopladas ao seu armamento ou às suas armas e que você conte sim com uma lanterna de mão, tá? Essa lanterna de mão tem a ver
com o EDC? Sim, tem a ver com o EDC. Você, morador, por exemplo, de uma propriedade rural, pode ter lanternas em determinados pontos da sua casa e não consigo? Pode, sem problema algum. E essa lanterna pode ser uma lanterna muito maior, muito mais estrambólica, porque você não vai ter esse problema nenhum de ter essa lanterna em determinados pontos estratégicos da sua casa. Aí qualquer um pode ter isso, lanternas estratégicas em determinados pontos da casa para situações diversas, de emergência, de falta de luz, simples assim, tá? Inclusive nós nos comportamos assim aqui em casa, nós temos esse tipo de contramedida, nada demais, uma lanterninha num determinado ponto, onde todos da casa sabem que ela está, se precisar vão ali, se socorrem dela e resolvem uma série de panes do dia a dia e acaba também podendo ser utilizado para uma situação mais gravosa, um momento crucial como um processo de reação armada. Vamos começar agora. A primeira, se você for pesquisar uma definição de lanterna tática, você vai ver que vão se referir muitas vezes a uma lanterna onde você consegue regular foco, que você consegue ter vários modos de acionamento, inclusive o estrobo, ou seja, uma série de funcionalidades. Geralmente acredita-se, né, o conceito de lanterna tática é uma lanterna que tem essa grande quantidade de funcionalidades. Eu não gosto dessa definição. Para começar, eu não gosto de lanterna que tem regulagem de foco, tá? E essas muitas funções, elas podem ser inclusive um grande problema. Se você não souber lidar tranquilamente com elas e sob estresse, isso tende a ser mais desafiador ainda. Já vamos explorar isso agora profundamente. Para explicar o que eu considero que seja uma lanterna tática ideal, eu vou trabalhar com alguns pontos aqui e não vou dar um conceito genérico. Por isso é importante que você assista, anote, registre. Primeiro ponto deve ser levado em consideração na avaliação de uma lanterna, tá? A potência. E o que eu quero dizer com isso? Qual é a potência que nós julgamos uma potência adequada, pensando no contexto proteção do lar, pensando no cidadão de bem, no policial na folga, no dia a dia. Lanternas entre 500 e 1000 lumens. Por que não mais do que isso? Já vamos falar sobre isso. Mas entre 500 e 1000 lumens, você fica bem. Você ilumina bem um cômodo, você ilumina bem um apartamento pequeno, uma casa convencional, naqueles cômodos que interessam ali para a leitura de ambientes. E você não tem uma potência exagerada que gera reflexão demasiada no ambiente e acaba atrapalhando a sua vista. Algumas pessoas não refletem sobre isso. Então, o cara, ao invés de optar por uma lanterna, por exemplo, como essa aqui, de 800 lumens, entrega até 800 lumens, ele opta, por exemplo, por uma lanterna como essa daqui, uma Odin de 2000 lumens. O que acontece quando você utiliza uma lanterna de 2000 lumens num ambiente muito restrito, uma parede muito clara, ou acaba utilizando a lanterna contra o espelho? Aquilo volta para você e atrapalha por demais a sua visão. Você acaba sentindo os efeitos que você queria gerar apenas no agressor, no suspeito, naquela pessoa que está contra você, e acaba tendo esse retorno de desconforto visual por conta desse retorno. Então, quando trabalhamos em ambientes convencionais, pensando em estabelecimentos comerciais menores, pensando em casas, apartamentos, unidades habitacionais convencionais, nós gostamos dessa medida de algo em torno, né, de 500 a 1000 lumens. Claro, você tem uma lanterna como essa, por exemplo, de 1350 lumens. Você tem uma lanterna como essa, por exemplo, que entrega até 1700 lumens. Dependendo do ambiente, tá? Dependendo de para onde vai o foco, você não vai ter grandes problemas. Eventualmente, eu estou falando de um ambiente confinado e você, por exemplo, é um funcionário, é um proprietário, ou trabalha, está envolvido ali numa atividade de um supermercado, de um galpão. É um ambiente, é uma edificação, é um ambiente fechado, só que se você tiver uma lanterna de 2000 lumens ali, vai ser muito legal para uma situação de baixa luminosidade, você vai estar muito bem. Então, saiba fazer adaptações, tá certo? Saiba fazer adaptações. Mas, via de regra, nós gostamos da potência entre 500 e 1000 lumens. A gente percebe que lanternas dedicadas e de mão entre 500 e 1000 lumens, elas tendem a ter um ótimo resultado, pouco reflexo, pouco retorno que vai lhe atrapalhar, vai iluminar muito bem o ambiente e contra os olhos do oponente, do agressor, gera sim aquele desconforto que nós gostamos, aquela contração, aquela necessidade de adaptação, um lapso temporal de dificuldade de reação por parte de quem está à sua frente, aquele desconforto gerado, né, pelo facho luminoso, pelo foco luminoso contra a vista daquela pessoa, é sim uma ação contra aquela pessoa. Gera desconforto, gera para alguns um pouco de desorientação. A pessoa tendo o estímulo visual ali prejudicado, ela tem mais dificuldade de tomar uma decisão assertiva, e isso é muito interessante no combate em baixa luminosidade. Por isso nós gostamos dessa medida. 500 a 1000 lumens vai muito bem. Mas talvez você, né, seja uma pessoa envolvida no agronegócio.
e more, inclusive, numa propriedade rural, ou só more numa propriedade rural, ou tenha uma propriedade rural, né, que você visita recorrentemente, que você vai para desfrutar, para descansar, e aí quando você vai para o descampado, quanto maior a potência da sua lanterna, melhor. Você vai iluminar uma área maior. Então, é importante você deixar isso claro e aprender a contextualizar. Via de regra, 500 a 1000 lumens a gente acha muito, muito, muito bacana, adequado. Tá? Depois, com relação ao foco, o oposto das definições que você acha na internet, que é uma lanterna tática, do conceito de lanterna tática, a regulagem de foco, por exemplo, como essa lanterna aqui, essa é uma lanterna, né? Xing, ling, 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 ling. Essa lanterna é uma lanterna que, porra, ela cai perfeitamente na definição das lanternas táticas. Você vê que ela tem vários modos operativos, né, descritos aqui no corpo da lanterna. Ela tem a possibilidade de você regular o foco, tá? Você consegue regular o foco deixando bem pequenininho ou bem disperso. Ela tem até uma estrutura, né, uma ranhura à frente aqui para você poder bater, né, utilizar a lanterna para bater, característica de lanterna tática. O acionamento à retaguarda, que também é uma característica, né, comum de lanternas táticas, uma característica que a gente gosta, vamos explorar isso mais à frente, o modo de acionamento que nós gostamos. Só que é uma lanterna pouquíssimo confiável, e justamente essa regulagem de foco é que é um problema. Você vai manter uma lanterna dessa no bolso ou num porta-lanternas e ela por si só, se movimentando ou sob determinada pressão, vai alterar o foco. Algo indesejado? Eu quero que você entenda que quanto ao foco, o ideal é que você escolha a lanterna que já lhe deu o melhor resultado no primeiro acionamento. Esse é o ponto. Pensando num momento crucial, porra. Se você pensar que você está agindo proativamente, que você ouviu um barulhinho fora da sua casa, da sua residência e vai lá verificar, aí você pega a sua arma com calma, pega a sua lanterna com calma, ajusta a lanterna no modo que você quer e vai lá caçar tomando ângulo, porra, aí tanto faz. Aí você pode realmente ter uma lanterna com vários modos operativos porque você está tendo tempo para fazer isso. Agora, num momento crucial, o que você quer ali no sanhaço? Você quer sacar aquela lanterna e que ela entregue o máximo no melhor foco possível para causar desconforto contra o seu oponente, contra a pessoa que está à sua frente, tá? E que não vá daqui a pouco, você acionou e está naquele foco micro ali que você não consegue nem acertar um olho do cara, de tão focado que está. Ou está naquele foco disperso que não entrega o que tem de melhor naquela lanterna para aquela situação, que é o indivíduo à sua frente. Né, a 3, 5, 7 metros à sua frente ali, né, dentro do seu território, dentro do seu terreno, dentro da sua propriedade. Nessa hora, nós gostamos, para uma lanterna tática decente, que ela tenha foco fixo. Não tem que regular, você tem que experimentar e dizer, pô, gostei, esse é o foco que eu gosto. Então, essa é uma lanterna que eu uso no meu dia a dia, a M1T, tenho experimentado outras, né, tenho experimentado também a Warrior, tá, da Olight, a Warrior Mini, a outra Warrior também, eu nem sei qual é o modelo específico aqui, são lanternas que têm um foco que me agradam demais, tá? Eu gosto muito daquele foco, apesar, por exemplo, de ter até defeitos. Eu não vejo, a M1T, por exemplo, não é uma lanterna perfeita, não. Ela não tem um protetor de acionamento, que eu acho que seria importante, outras lanternas têm, você às vezes aciona ela involuntariamente, queima a calça, gasta a bateria desnecessariamente, mas é uma lanterna que tem um foco que me agrada muito. Para 800 lumens com aquele foco fica muito bom. Eu gosto muito da lanterna dedicada que eu uso, tá? Eu tenho duas, inclusive, né? Eu uso em armas de tintas aqui. A Baldry Mini, da Olight, eu gosto muito do foco dela. Tá? Quando eu comparo, por exemplo, quando eu olhei a PL Mini Valkyrie, que é uma lanterna que eu gosto bastante também, mas o que me deixou assim mais tendendo para a Baldry, além do laser, tá? Além do laser, que eu acho importante, que eu gosto, já fiz vídeo sobre isso também, é a questão do foco. Eu acho o foco dela muito interessante, fica muito bacana, até porque a gente dá bastante curso em baixa luminosidade, eu opero, né, ainda hoje, então faço testes com lanternas e acho bem interessante que você avalie muito bem o tipo de foco da sua lanterna, se ela fica num jeito bom quando você projeta ela contra os olhos de alguém, e você não tem que regular aquilo, tá? É algo bem, bem importante. Logo na sequência, vamos abordar agora o acionamento. Quando a gente vai avaliar os modos de acionamento de uma lanterna, você verifica o quê? Que uma lanterna tática, preferencialmente, deve ter o acionamento pela retaguarda, pela traseira dela. Quando você tem o acionamento da lanterna, tá? Pela traseira dela, pela retaguarda dela, tá? Você não precisa ficar buscando, sambando com a lanterna na mão para achar esse acionador. Então, por exemplo, a lanterna que está no meu bolso, né, que permanece no meu bolso no meu dia a dia, essa lanterna aqui. Quando eu saco ela, eu não preciso, por exemplo, buscar, se ela tivesse um acionador lateral, como essa lanterna aqui, ó. Uma lanterna que não é uma lanterna tática. Essa lanterna não é uma lanterna tática, é uma lanterna muito boa, tá? Essa lanterna, ela supera 1000 lumens, tá?
Ela tem vários modos de operação. É uma lanterna recarregável, mas que tem uma duração muito grande em termos de bateria, apesar da cor bizarra, né? Uma lanterna que eu deixo mais para minha mulher, para minha filha aqui em casa. Inclusive elas gostaram, né? Quando olharam, ai que bonitinho. Daí fica lá, é a Baton, né? S2R Baton 2, ou Baton 2, né? Da Olight também. Essa lanterna, tá? O acionamento dela não é pela retaguarda, é pela lateral. Aqui, ó. É por aqui que eu aciono ela, pela lateral. Existe técnica para você conduzir o seu armamento utilizando a lanterna com acionador lateral? Existem variadas técnicas, tá? Você consegue utilizar a lanterna taticamente com acionamento lateral? Consegue. Mas o que a gente vê como grande problema? Você não tem uma grande posição a nível de combate, você não tem grandes variações quando você faz o acionamento, deixa eu trocar aqui, quando você faz o acionamento pela retaguarda da lanterna, você tem um leque de opções, você tem Harris, você tem Bolivar, você tem Neck Index, você tem FBI modificado, você tem uma série de posições mantendo essa pegada reversa, essa pegada invertida aqui, e ainda pode contar com a lanterna, caso precise lidar aí com uma situação emergencial de combate corpo a corpo, para bater. Tá? Você pode lidar, não é algo que eu gosto, mas pode utilizar. Quando você está com a lanterna, uma lanterna de acionamento lateral ou aquele acionamento de deslizar, você segura a lanterna dessa forma. De certa forma é até natural para uma situação de busca, né, para iluminação, mas para golpear, muito ruim para você golpear. Você não vai utilizar a lanterna como um meio auxiliar ali de combate corpo a corpo, vai ficar complicado. Além do fato de, ao sacá-la do bolso, talvez você saque e o seu dedo esteja do lado. Aí você tem que girar ela, né, se ajeitar, até achar o botão acionador e acionar a lanterna. Esses segundos, esse pequeno tempo buscando o acionador pode lhe custar a vida. Tudo isso, claro, às vezes parece um preciosismo exacerbado, mas é porque no momento crucial tudo conta. Você vai ter dificuldade de pensar, vai ter dificuldade com relação à coordenação motora fina. Gerenciar a coordenação motora fina sob estresse é algo muito desafiador. Então tudo que for fácil nessa hora, um grande botão de acionamento na retaguarda da lanterna para você não ter que pensar, você acessa a lanterna e aciona, é algo que nós julgamos como extremamente importante. Depois, com relação ao modo de funcionamento. Você vai ver lanternas hoje, tá? Lanternas, as melhores lanternas, as lanternas que têm maior quantidade de lumens, lanternas bem elaboradas, bem feitas, modernas, elas vão ter, normalmente, tá, mais de um modo de acionamento. Isso não era muito legal até pouco tempo atrás. Eu não queria, talvez, ter que acionar a lanterna e lidar com aquele acionamento econômico dela. Por exemplo, né, uma lanterna que tenha 2 modos de acionamento. Um de 500 lumens, que entrega o máximo que ela dá, e outro econômico, tá, de 50 lumens, ou até menos. Para uma situação de busca, uma situação de localização ali de chaveiro, dia a dia. Tá? Daí você pensa, né? Numa situação crucial, você não quer daqui a pouco estar lançando ali 30 lumens, 15 lumens, 5 lumens, tá? Dependendo da lanterna, ao invés de estar lançando os 500 lumens ou os 1000 lumens que ela entrega na sua melhor, na sua maior potência. É o que você quer no momento crucial. Só que algumas lanternas trazem algum dificultador. Para você acessar esses modos diversos de funcionamento, você precisa operar a lanterna de forma distinta. Isso é muito perigoso. Essa lanterna aqui, por exemplo, ela tem 2 modos de funcionamento. O que eu gosto dela? É que se eu acionar ela uma vez só, ela vai startar os 800 lumens. A luminosidade maior dela. E a maior parte das lanternas boas, elas vão fazer isso. Ou vão permitir que você faça um acionamento e que esse acionamento seja o quê? Exatamente o último acionamento que você fez na lanterna. Aquilo fica meio programado. Então você tem que tomar cuidado. Por exemplo, uma lanterna que tenha de 1.700 lumens, como essa Fênix aqui, tá? Uma lanterna boa, bastante gente gosta. Ela é fabricação China, né? Mas ela tem assim uma boa aceitação, uma boa durabilidade, tem características que a gente gosta. Ela vai entregar até 1.700 lumens, mas ela tem vários outros modos intermediários, inclusive vai ter estrobo. E você não quer daqui a pouco estar acionando aquela lanterna caindo num modo desse. Então, algumas lanternas proporcionam que você faça o quê? Que você deixe programado. Ou seja, se você acionar uma vez a lanterna, quando você acionar, ela vai estar no modo tal, no modo que dá mais luminosidade, mais potência. É importante que você tenha esse conhecimento. Então você adquire uma lanterna, daqui a pouco ela tem, não, a minha lanterna tem isso, tem aquilo outro, e aí depois você se embanana, quando você precisa, sai uma quantidade de lumens muito baixa. Por isso, talvez lanternas mais simples sejam melhor para algumas pessoas. As pessoas que se confundem com esse acionamento, daqui a pouco vai pegar uma lanterna, não. Essa lanterna aqui é 600 lumens, ponto. Ótimo. Acionou 600 lumens. Não tem.
Mas para algumas situações de busca, eu queria uma lanterna mais econômica, gasta muito bateria, não quero ficar na mão, é caro. Então tenha talvez uma segunda lanterna Xing Ling mais fraca para situações de busca. Essa é uma alternativa. Aí essa lanterna não precisa ser tática. Então é uma lanterna para resolver uma demanda específica ali. Agora, para sua lanterna tática, aquela lanterna que você quer causar desconforto ao adversário, iluminar o ambiente para melhorar a identificação, a leitura do ambiente, a identificação de possíveis ameaças ali, essa lanterna, você tem que saber que o modo de funcionamento dela, quando você utilizar em caráter emergencial, no primeiro acionamento vai ser o quê? De maior entrega. Além dessa questão aí dos variados modos de funcionamento, muita gente pergunta pra gente com relação ao estrobo. O estrobo, ele, na minha concepção, ele é bacana para gerar o quê? Sinalização. Você faz um combinado, você está em determinado local, utiliza o estrobo para dar um sinal, ou está piscando, tá? Então pode aproximar, não pode, às vezes quando de patrulha, operações de busca, captura, mais patrulhas integradas trabalhando, alguma coisa convencionada nesse sentido. Porque o estrobo no ambiente menor, tá? Numa ação de baixa luminosidade, beleza, ele causa desconforto e dificuldade de adaptação visual do outro lado, causa, mas ele também tende a lhe perturbar. O usuário da lanterna, o operador com a lanterna que está ali entrando em estrobo, ele também está sendo afetado por aquela intermitência de acionamento. Aquilo também gera desconforto nele, aquilo também retorna pelo ambiente que ele está. Então, taticamente, eu não gosto do emprego do estrobo. Posso até achar aplicações para a utilização do estrobo em situações variadas, mas não acho que, numa situação convencional, ele seja importante. Ele vai, muitas vezes, lhe atrapalhar. Então, dominar a lanterna, entender como ela funciona e trabalhar principalmente em cima de um modo de acionamento, né? Um modo de funcionamento, melhor, adequado, é você saber que você vai sacar aquela lanterna, acionar e ela vai entregar a melhor potência para aquela situação. Depois disso, vamos falar um pouquinho sobre bateria. Tá? Bastante gente pergunta sobre bateria. Via de regra, quando a gente vai trabalhar a questão de lanterna tática, se você for pensar friamente num operador que não tem hora para voltar, uma missão que não tem fim, ela tem início, mas não tem fim, uma operação que pode ter desdobramentos diversos, até num pai de família envolto numa situação de reação que ele não sabe quanto tempo vai durar, mas isso é um pouco mais difícil, né? Geralmente os embates, né, de reação armada são muito rápidos, então não é necessária essa preocupação, mas para alguns operadores a quantidade de tempo que a lanterna consegue entregar de luminosidade é algo extremamente importante. E aí, nesse caso, você vai ver internacionalmente se falar muito que você não recomenda a lanterna recarregável para o ambiente tático. Você quer ali aquela bateria que você tenha condições de trocar por baterias sobressalentes. Quanto mais bateria sobressalente você carregar consigo, mais tempo você consegue lidar com a baixa luminosidade utilizando seu equipamento. Tá? Então, parece, né, num momento inicial, que as lanternas recarregadas não teriam, tá? Não teriam uma aplicação ideal, pensando na questão tática. Porém, quando a gente volta para a nossa realidade no dia a dia e pensando no cidadão comum, no atirador, no instrutor de tiro, no operador de segurança na folga, nas nuances do confronto armado que tendem a durar até 3 segundos, exceções duram mais, e ainda quando dura mais, você vê que dura pouca coisa a mais. Vamos lá, a gente pode entrar na exceção da exceção, tudo bem. Tem a exceção da exceção da exceção, aquele confronto que durou um monte, por uma série de fatores, mas, via de regra, estamos falando de curtíssima duração. Daí, eu acho que a lanterna recarregável de uma marca renomada, de marcas de qualidade, tá? Vão bem, resolvem. Para equalizar essa situação, de você eventualmente ficar na mão por conta da bateria da sua lanterna recarregável, tá? Eu recomendo que você utilize, por exemplo, as duas coisas. Que você tenha a sua lanterna dedicada recarregável e a sua lanterna de mão, que você tenha baterias sobressalentes para a sua lanterna de mão. Então, você já tem ali naturalmente um backup, né, com a lanterna de mão em cima da lanterna dedicada e tendo uma bateria ou outra sobressalente dentro da mochila do seu carro, na sua mochila de idas e vindas para o treino, para o trabalho, você pode ter ali um conjunto simples ali de baterias sobressalentes, você está basicamente muito bem servido de lanterna. Eu utilizo um protocolo básico, tá, com relação ao carregamento das minhas baterias recarregáveis. É o domingão. Domingão eu boto meu relógio para carregar,
Domingão eu boto minhas lanternas dedicadas para carregar, eventualmente uma bateria também, né? Que uso em algum equipamento para carregar, e não enfrento problemas, tendo essa disciplina, não enfrento problemas com relação à carga das minhas lanternas. E ainda assim, não desconsidero a utilização de uma lanterna de mão, com baterias convencionais. Quando a gente fala de bateria, parece algo não tão relevante, né? Ah, não vai ter esse problema, não sei o quê. Se for um operador de segurança, sabe que não é tão difícil você pegar uma missão meio longa e ficar sem bateria. Por quê? Essas lanternas com muita potência, e agora a gente faz uma conexão entre potência e bateria. Uma lanterna com muita potência, ela faz o quê? Consome muito mais bateria, muito mais rapidamente. Às vezes você tem uma lanterna que não tem tanta potência, mas você vai conseguir estar em operação com ela por muito mais tempo. Isso é relevante. Talvez a potência dela não seja tanta, mas seja adequada para aquele cenário. Então, saber acertar nessa questão da potência é algo bem importante, inclusive para a manutenção por mais tempo de bateria. Aí, alguns vão argumentar a questão da qualidade da bateria. É verdade, é importante que você adquira bateria de qualidade, baterias estilo Surefire, a bateria da All-Lite vai bem também. Existem outras baterias, né, CR123, baterias diversas para modelos diversos de lanternas, que via de regra vão bem, e existem baterias recarregáveis de marcas diversas também, inclusive marcas muito ruins. Tá? Nós já experimentamos várias aqui. Até para economizar e para saber, né, o que nossos alunos utilizam durante muitos anos, já tive várias baterias Xing Ling, carregadores Xing Ling. A durabilidade geralmente é ruim, a confiabilidade é pior ainda. Então, assim, o problema é que às vezes dá certo. E aí alguém começa a propagar isso, né? Não, tem uma marca Xing Ling que eu comprei baratinho, pá, e ela eu tô aqui com ela há 4 anos. E aí todo mundo acha, não, então é boa. Então começa a comprar por causa daquela síndrome, né, de mendigo, né? Do cara querer comprar sempre a coisa mais em conta, e às vezes daqui a pouco tá na 5ª lanterna dele, se tivesse comprado uma lanterna de qualidade, né? Fazia uma boa compra, pagava caro e não se incomodava mais. Não quer dizer que por pagar caro numa lanterna você não vai se incomodar e vai encontrar a lanterna perfeita. Existem lanternas caras que também dão problemas. Mas aí você começa a lidar com exceções quando trabalha com marcas renomadas. Eu acho importante a gente deixar registrado aqui a questão que, quando a gente pensa em lanterna tática, eu levo muito em consideração as dimensões da lanterna, o tamanho, o volume da lanterna. Por que isso? Por causa da perenidade. Tá? Você daqui a pouco tem uma lanterna muito grande, tá? Ou muito grande, eu digo, já vou explicar para quê, porque não é uma lanterna muito grande, tem lanternas muito maiores. Mas pensando no dia a dia, uma lanterna às vezes com um dedal um pouco maior, essa lanterna dentro do seu bolso, tá? Com esse tamanho aqui, que até tem um tamanho bom em termos de empunhadura, não é tão maior assim, tá? Mas quando você vai utilizá-la no dia a dia, aquele volume a mais começa a lhe incomodar, não é toda a calça que você utiliza ou bermuda que você utiliza que ela fica bem, tá? E aí você começa a repensar no tamanho da lanterna, uma lanterna para ser perene, para que você, né, tenha um hábito perene com relação à utilização dessa lanterna. As dimensões são importantes, então eu gosto de lanternas que superem um pouco a empunhadura, mas que não sejam grossas demais para ficar no bolso. Essa lanterna na extremidade do bolso não me atrapalha em nada, tá? Fica na extremidade do meu bolso faca, num lado a lanterna, no lado esquerdo a lanterna, no lado direito, no meu caso, né, que sou destro, o canivete. O canivete eu deixo para situações de exceção mesmo, a lanterna já não é tão exceção assim, tá? Acaba sendo, né? Mas visualizo muito mais o emprego da lanterna do que do canivete. Apesar de que no dia a dia, para algumas situações, a gente usa o canivete. Pensando em EDC agora, tá? Essa lanterna, com uma dimensão, digamos assim, mais aceitável, torna mais agradável, mais fácil o ato de conduzi-la no dia a dia. E algumas pessoas não acham isso importante. A pessoa fala, não, eu quero a lanterna que entrega o que tem de melhor, eu quero a melhor lanterna, começa a carregar essa lanterna e depois de 2 anos, 3 anos não carrega mais nada. Quando não deixa de carregar, já depois de algumas semanas. Se você quer se conectar com essa filosofia de vida, com essa ideia de realmente buscar estar o mais próximo de um sempre pronto, né, de um estado de prontidão adequado, pensar no tamanho da lanterna é algo importante. Talvez você, pensando nisso, vá para uma lanterna pequena demais. Tipo, essa lanterna até resolve, só que ela é uma lanterna que já não permite com que eu bata, né? O tamanho da empunhadura dela, já vou estar batendo com a minha mão, já não vou estar usando a lanterna para auxiliar no eventual golpe. E essa lanterna aqui, que é uma lanterna bem boa para EDC, pensando nela como lanterna tática, ela não é boa. Voltando agora na questão modo de funcionamento, essa lanterna, quando eu aciono ela pela primeira vez, ela inicia pelo modo econômico. E se eu quiser que ela entregue a capacidade máxima dela, de 300 lumens, eu vou ter que acionar ela de forma diversa, acionar ela 2 vezes.
Isso me traz o que? Um trabalho a mais. Voltando na questão acionamento. Tá? Então, falamos de várias coisas a esse respeito. Tá? Para você, eu acho que a gente já tem bastante informação para escolher uma lanterna decentemente. E ainda vamos refletir a respeito de outros aspectos em si. Uma coisa que eu valorizo bastante também, vou pegar uma Surefire aqui, tá? Uma Surefire é uma lanterna clássica. Né? Quando você pensa no corpo de uma lanterna, por exemplo, é importante que você entenda que esse corpo deve ser aderente o suficiente para você ter uma boa pega. Tá? Ele pode, inclusive, ser munido de alguns acessórios, tipo esse anel aqui, é um anel que vem nela, para você aplicar técnicas distintas de empunhadura, se você precisar. Tá? Além disso, tá? A lanterna com essas ranhuras também próximas do bulbo, próximos da lâmpada em si, né? Favorece inclusive a utilização dela para golpear também. Essas ranhuras, elas tendem a ser interessantes para isso. Então, um corpo que permita uma boa pega, uma boa aderência, que permita que você utilize a lanterna para bater e que seja resistente de tal forma que ela suporte a quedas, que ela tenha ali algum tipo de resistência à água. Então, a maior parte dessas lanternas aqui, das lanternas táticas que eu utilizo, elas são à prova da água e são resistentes a impacto. Então não é uma queda que vai tornar ela inutilizada, que vai danificar a lanterna. A lanterna é preparada para isso, porque num ambiente hostil você pode deixar cair, não é o ideal? Não é o ideal. O ideal é que você conte, né, com equipamentos auxiliares, por exemplo, como o fiel. O ideal é que você, ao escolher uma lanterna, escolha uma lanterna que tenha o quê? A possibilidade de afixar nela, ou que já venha com ela, né, alguns acessórios. Acessórios que nós julgamos importantíssimos. O primeiro deles, tá? É o clipe. O clipe da lanterna é algo diferenciado. Tá? Você vai escolher uma lanterna. O clipe faz com que você consiga manter a lanterna na sua calça, por exemplo, afixada. E quando você for acessar a lanterna, ela vai estar naquele mesmo local. Isso é muito importante, diferente de uma lanterna, por exemplo, tipo essa minha Surefire antiga, ficou comigo uma guerreira, né? 1000 anos eu utilizei essa lanterna, por muitos anos. Essa lanterna aqui, ela não tem clipe. Ela ficava no meu bolso, mas ela dava uma sambada no bolso. Claro, como eu botava mais coisas no bolso, além dela botar um torniquete do lado, ela acabava ficando presa mais ou menos no final. Mas não é o ideal. Teve situações em que eu precisasse pegar ela rapidamente e não peguei tão bem quanto esperava. Agora, com um clipe bom, travado já há alguns bons anos, travado com um clipe bom, eu vou muito bem. Esse clipe ainda permite o quê? Que você daqui a pouco fixe a lanterna, tá? De outra forma, porque é um clipe de dois lados, né? Você tem esse lado aqui e esse lado aqui. Você pode fixar essa lanterna na aba de um boné e trabalhar com a lanterna como se fosse uma lanterna de cabeça, tendo aqui, ó, mãos livres para trocar um pneu, para operar a sua arma de fogo. E o facho luminoso ainda vai ficar num ponto bem interessante, né, em cima do aparelho de pontaria. Aí você vai me dizer, no conceito de funil fatal, esse facho luminoso na sua cabeça acaba atraindo os fogos pro foco luminoso. É verdade. Não se há ambiente perfeito. Eu já falei sobre baixa luminosidade em outros momentos, eu já explorei a questão do flash fuga, do all lumens, e esses temas já foram abordados. Hoje eu vou me restringir à questão lanterna, senão a gente não acaba nunca aqui. Tá? Um outro equipamento que eu acho bem importante, além do clipe, tá? é o fiel. Tá? O fiel serve para várias situações. Você pode ancorar essa lanterna utilizando ela como luminária numa situação aí de exceção, de emergência. Tá? Você pode afixar esse fiel de formas variadas na sua mão, tá? E deixando ele bem justo, tá? Dependendo da qualidade do fiel. Você está aqui manipulando a sua arma, atirando com mãos duplas aqui, né? Mas precisa retomar a luminosidade. Você pode, né, pegar a lanterna facilmente e acessar ela. Se for um acionamento pela retaguarda, essa lanterna não é. Essa lanterna você vai precisar pegar pela frente, tá? E fazer o acionamento pela frente. Mas é sim um equipamento que, independente do que ocorra, você não perde a sua lanterna. Algo que é extremamente importante no ambiente de baixa luminosidade. Se você se atrapalhar e deixar a lanterna cair, e você está num ambiente de ausência de luz, ou até num ambiente só de penumbra, mas pô, como é que você vai achar essa lanterna se você não tem uma outra lanterna para localizar esse acessório? Daqui a pouco você está no sanhaço. Então o fiel é um equipamento que a gente gosta bastante. Como eu uso lanterna dedicada em todas as minhas armas, tá? Eu não dou tanto valor assim para o fiel, eu dou mais valor para o clipe, tá? Porque a lanterna de mão ela acaba sendo complementar, mas se você não tem lanterna de mão e vai precisar manipular a arma, não tem lanterna dedicada, me perdoem, e vai precisar manipular a arma com lanterna de mão, o clipe é importante para fixar a lanterna numa posição fixa dentro do seu EDC, dentro do seu aprestamento. O fiel vai auxiliá-lo a manter a lanterna, inclusive em manipulações diversas, e você ainda pode ter algo complementar, tá? Além do fiel, que é o anel. Porra, esse anel é animal, tá? Esse anel
você também não perde a lanterna se precisar manipular a arma. Você pode simplesmente jogar a lanterna para a retaguarda e ter mãos livres para manipular. Retorna a lanterna para sua mão. Olha como é simples, né? Você joga para cá, fica com mãos livres. Se precisar, só retorna para cá e já tem a possibilidade, tá, de acionamento facilmente. Tá? Isso é algo bem interessante. Mantendo a pegada reversa também, podendo utilizar as mais variadas posições de condução da lanterna com armamento. Então, esse anel é um acessório que a gente acha bem legal. Você tem aqui um modelo, tá, de anel móvel, tá? Ele tá solto. E você tem aqui um outro modelo de anel, tá? Nessa odinha aqui, fixo. Pô, o anel fixo dá até mais firmeza assim. Você também consegue, né, passar a lanterna para trás. Não fica tão legal, né? Mas é mais fácil também. Você também consegue dar conta do recado, sim. Muito melhor do que não contar com esse anel. E na hora da manipulação, o que a gente vê numa linha de baixa luminosidade nos nossos cursos quando o indivíduo não tem esse equipamento e não tem familiaridade com lanterna? A pessoa, no desespero, solta a lanterna. Primeira coisa que ela faz, ela solta a lanterna, bota a lanterna no chão. Alguns têm ali uma luz e travam a lanterna na axila enquanto manipulam, depois retomam, perdem tempo, mas não perdem a lanterna. Outros acabam levando a lanterna para a boca, tá? Travam a lanterna na boca, conseguem até iluminar um pouco ali. Não é algo muito bacana também, mas é uma possibilidade de gerenciar um problema. Mas se tivesse, tá? Um item simples como esse anel, que inclusive eu já demonstrei várias vezes, arrebentou aqui, né, porque eu não tenho mais utilizado essa lanterna, como você improvisar isso, né, você utiliza ali um pino de granada, né, um anel de chaveiro daquele, e passa aqui no entorno um lacre daquele plástico, né, e aí você tem ali um anel improvisado, tá, que serve para mais variadas situações. Eu acabei não falando, tá, mas olhando as lanternas agora lembrei de uma questão importante. É que nós gostamos, quando a gente fala de acionamento da lanterna, de acionadores como esse aqui. Tá? Esses acionadores, eles são muito silenciosos. Tá? Então você vai, esse é o mesmo acionador. Tá? Eu vou acionar a lanterna aqui, ó, ele é muito silencioso. Tá? Diferente, por exemplo, de outros botões de acionamento que são um pouco mais barulhentos. Tá? Um pouco mais barulhentos. Nada demais. Só que os botões mais silenciosos podem favorecer você numa situação doméstica em que você escute um barulho e queira surpreender, acionar em cima da hora, sem fazer barulho, jogar aquela lanterna em cima, identificar o que é e atuar. Então, nós gostamos desses botões. Outra coisa, e aqui sim, tá? A gente vai... agora eu vou falar mal da lanterna que eu mais utilizo no meu dia a dia. Você está vendo esse botão de acionamento aqui? Ele não tem proteção. Então, dependendo da forma com que eu me movo, às vezes entrando ou saindo do veículo, quando eu levanto minha perna, eu acabo acionando a lanterna involuntariamente. Isso é um problema. Eu tenho um gasto a mais de bateria, isso pode, daqui a pouco eu demoro para perceber isso quando eu vejo minha lanterna está descarregada. Já botões como esse aqui, você vê que no entorno do botão existem o quê? Barreiras. 3 barreiras que, de certa forma, nivelam, né, o acionador e diminuem a possibilidade de um acionamento involuntário. Essa lanterna, por exemplo, a Fênix, ela tem uma proteção maior ainda. Né? Você vê realmente que o botão acionador está completamente protegido aqui, evitando ainda mais um acionamento involuntário. Então, existem lanternas que têm essa proteção do botão de acionamento, outras não. Algo que nós julgamos como relevante, tá? Importante. Agora, vamos lá. Quando eu falei de lanterna tática, eu falei de várias características. E aí quando a gente pensa que eu falei que o acionamento, por exemplo, o ideal é pela retaguarda, quando a gente pensa na questão do invólucro, né, do corpo da lanterna, ter aquelas ranhuras para uma boa empunhadura, ter ali ranhuras à frente para você utilizar a lanterna para bater, você pensa, pô, mas então uma lanterna dedicada que não tem nada disso não é uma lanterna tática? Para mim é. Mas e daí? Daí que o conceito de lanterna tática não precisa ser um conceito estanque. O que é a palavra tática em si? Tá? A ideia de você ter o quê? Eficácia. É que você tenha um instrumento que resolva determinado problema. Então, a boa tática é o quê? Resolver bem um problema de forma eficaz. Linkar a palavra tática à palavra eficácia é algo bem importante. Então, quando nós pensamos em lanterna, uma lanterna dedicada, por exemplo, como essa aqui, ela não vai ser utilizada muitas vezes para bater,
mesmo que esteja acoplada a uma arma, tá? Uma lanterna que eu gosto muito, 1350 lumens, né, a Baldi Pro, só que tem laser também. Ela, dependendo da pistola, ela vai o quê? A lanterna vai superar o cano, ela vai ficar mais à frente do cano, e por mais que você consiga bater com a sua arma, por exemplo, né, um muzzle strike, né, dá com um ferrolho, né, contra um agressor quando você precisa de afastamentos, etc. E é difícil fazer isso com lanterna, talvez, né, talvez não vá tão bem quanto com a arma. Claro que a maior parte dessas lanternas também tem um corpo resistente, provavelmente poderia utilizá-lo, mas não quer contar com isso, por quebrar, por talvez ela desmontar e etc. Tá? Mas ainda assim ela não deixa de ser uma lanterna tática. Lanternas menores, né, quando eu falo de lanterna dedicada, vocês sabem que eu gosto de lanternas menores sim, até porque entendo que pro dia a dia você diminui volume, né, consegue utilizar um coldre menor, uma lanterna menor, isso fica mais fácil de portar, fica mais tranquilo de carregar isso no seu dia a dia. Gente, vamos lá. Uma série de informações foram repassadas aqui. Tá? Eu espero profundamente que vocês tenham condições agora de escolher uma boa lanterna dedicada, que façam uma avaliação quanto à potência, quanto ao foco, quanto ao acionamento, quanto ao modo de funcionamento, quanto à bateria, quanto às dimensões, o corpo da lanterna. Tá? Vocês receberam uma série de informações agora. Dificilmente você vai pegar uma lanterna. Se você prestou atenção no que eu falei, se você anotou o que eu falei, dificilmente você vai agora acessar uma lanterna e ter dificuldade para definir o que é uma lanterna boa e uma lanterna ruim. Claro, busque o feedback de outras pessoas também. Sempre que possível, que tiver contato com outras lanternas, pegue a lanterna, utilize a lanterna, quebre esse bloqueio de trabalhar os tipos de acionamento distintos, tá? Faça experiências, sim. E por fim, eu queria só demonstrar para vocês aqui, eu deixei uma, né, das minhas lanternas aqui, um modinho que é utilizado em arma longa, carregando, tá? Então, para você ver assim como isso torna, né, o ato de utilizar a lanterna muito prático, tá? É um carregador imantado, né, magnético, e ela tá aqui carregando. Desde que eu comecei a live, tá? Eu consigo utilizar esse carregador também em outros tipos de lanterna, tá? Aqui também, ó, estaria carregando. Então, assim, acho muito prático, acho, sinceramente, pro dia a dia, bem melhor do que você tá ali o tempo todo tendo que comprar baterias da Surefire que não são tão baratas, né? E que vão sendo consumidas por conta da grande potência dessas lanternas. Mostramos aqui uma série de modelos, tá? Para que você tenha aí o máximo de informações nesse sentido. Se eu posso fazer um apelo final, tá? Que é a cereja do bolo, é o seguinte, cara. Você tem uma lanterna? Uma lanterna? Você tem? Você sabe utilizar essa lanterna? Você tem uma lanterna, você tem pelo menos uma lanterna, e você sabe utilizar essa uma lanterna que você tem? Então use. Use. Bote ela no seu bolso. Conte com ela, inclua ela dentro do seu EDC. Porque às vezes a gente mostra tudo isso e as pessoas se inferiorizam por conta do preço desses equipamentos. Olha, meu irmão, eu estou numa jornada de muitos anos, tá? E vivo disso. Então, você não precisa se inferiorizar. Você é um pai de família, você tem uma lanterna, saiba utilizá-la e utilize-a. Pronto, acabou, resolveu. Eu acho que esse é o principal recado. Se tivéssemos mais homens, com menos desculpas, predispostos a fazer o que tem que ser feito, por si pela proteção dos seus, teríamos uma nação mais forte. E em todos os sentidos teríamos uma vida bem melhor.